Em nome do Senhor. Isaías, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías é o primeiro profeta dos livros dos profetas maiores. Aleluia, capítulo 8. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 7. Aleluia. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará Judá inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tornai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chames conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Amém. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, nos orienta, nos aconselha, porque luz para os nossos pés é a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus,
está falando sobre uma catástrofe que estava sendo profetizada contra Israel e Judá. Essas duas nações estavam vivendo numa época de fartura, de sucesso, uma época de muita comida, muita prosperidade material, porém, uma época de derrota espiritual. Muito luxo, muito pecado, adultérios, idolatrias. Havia até quem queimasse seus filhos no fogo em honra do deus Moloque lá dentro de Israel. Muito roubo, rapina, e aquilo cheirou mal às narinas de Deus, e Deus levantou o profeta Isaías para profetizar contra aquele povo. Então, nós vemos hoje, meus irmãos, algo parecido na nossa sociedade. Às vezes a pessoa está com fartura, uma vida boa, sucesso, dinheiro no bolso, mas afastando-se dos caminhos do Senhor, afastando da lei de Deus. E muita gente fala assim: profetiza a bênção, profetiza a vitória. Mas, meus irmãos, se o povo não estiver seguindo o caminho do Senhor, se o povo não estiver andando na lei do Senhor, se o povo estiver fazendo coisa errada, não tem como profetizar vitória, nem tem como profetizar a bênção, porque a vitória e a bênção é consequência da pessoa andar corretamente nos caminhos do Senhor. Aleluia. E o profeta Isaías, então, ele era muito perseguido, porque as pessoas falavam assim, é como hoje. As pessoas falavam para ele, você só profetiza coisa errada, você só profetiza desastre, só coisa negativa. Você tem que profetizar bênção, você tem que profetizar vitória. Então ninguém queria ouvir o profeta Isaías. Aqui ele está profetizando a chegada do rei da Síria, que vinha como uma tempestade para assolar todo o povo de Israel e de Judá. E o povo não queria ouvir. O povo queria ouvir os falsos profetas que dizia, não, isso é mentira, vai ser só bênção e vitória. E o povo na prostituição, o povo no adultério, o povo no roubo, o povo nas imundícias. É como hoje nós vemos escândalo e mais escândalo aonde? Nas igrejas. No meio do povo que se diz crente, escândalo, um dia após outro, é só escândalo que se vê. Você não vê as pessoas querendo andar honestamente? As pessoas só mexendo com rolo, mentira, falsidade, é o que está imperando hoje. Como naquela época de Isaías, as pessoas não querem Jesus, as pessoas querem bênção financeira, as pessoas estão em busca de bênção financeira, não está em busca de Jesus. As pessoas vão aonde se prega prosperidade, se prega dinheiro, se prega mordomia, as pessoas estão em busca disso. Mas adorar a Deus, seguir os caminhos de Deus, são poucos. Aleluia. O caminho é estreito e ninguém quer. As pessoas estão preferindo o caminho largo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o que o profeta está falando para aquela época serve para hoje também. Porque a catástrofe veio, o rei da Síria um dia chegou.
Quando pensa que não, no alvorecer de um dia, a sentinela das muralhas de Jerusalém viu uma multidão igual gafanhoto e tocou a trombeta. Aí já era tarde, porque aí cercaram a cidade e não teve jeito mais. Houve uma resistência durante alguns meses, mas eles tinham aquelas armas chamadas catapultas, colocavam a pedra assim, depois aquela madeira grande, jogava a pedra por cima da muralha, ou a pedra batia na muralha e aquilo ia, até que a muralha uma vez caiu. Quando a muralha caiu, aí o exército inimigo entrava matando tudo, sem dó. Criança, velho, homem novo, mulher, homem, ia matando sem dó. Ia atrás do rei. Eles pegaram o rei Joaquim, mataram seus filhos na frente dele, arrancaram seus olhos e levaram ele preso para a Babilônia. Mas o profeta estava avisando: olha, volta para Deus. É como hoje a palavra está falando: volta para Deus. Porque vocês acham que Deus vai deixar as coisas do jeito que estão acontecendo sem agir, sem uma correção? Não vai. Os irmãos podem esperar que alguma catástrofe está para acontecer, porque o pecado gera morte, o pecado gera destruição, e as coisas que estão aí acontecendo não vai ficar dessa maneira. Aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, vamos ficar felizes, vamos ficar na nossa posição, aleluia, servindo a Deus com sinceridade, porque nós vamos ver muita coisa ainda. Aleluia. E o Senhor está falando aqui pela boca de Isaías, dizendo: aleluia, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temas o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Aleluia. Porque aquele povo estava assombrado com muita coisa, estava assombrado com falsos deuses, com falsas profecias, mas aqui o Senhor está falando para a nossa atenção. O nosso temor seja somente o temor de Deus e mais ninguém. Não vamos assombrar com as coisas que acontecem lá fora, não vamos assombrar com o que outras pessoas falam. Nosso assombro é o Senhor nosso Deus, é Ele a quem nós devemos temer. Louvado seja Deus. E Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. E essa palavra que se cumpriu em Jesus Cristo nosso Senhor, que ele foi feito pedra de tropeço e pedra de escândalo, pedra de salvação para os que crêem, para nós que cremos, e pedra de tropeço e escândalo para aqueles que não creem. Porque a palavra é uma pedra. Aquele que obedece a palavra, aquele que segue a palavra, ela se torna pedra, aleluia, de edificação. Ele é edificado naquela pedra, é pedra de salvação. Mas para aquele que erra, que engana,